Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Nós vamos caminhar dentro de um tema voltado para as conquistas da terra. O porquê essa série de mensagens elas serão ministradas tanto pela manhã e à noite. Eu não sei se teremos 8 mensagens ou 6 mensagens, eu ainda estou orando e falando com Deus sobre isso. Mas nós vamos estudar o livro de Josué com o objetivo de trazer essa reflexão sobre um povo que conquista a terra, um povo que vence obstáculos, e nós vamos contextualizar com a nossa vida, porque a nossa vida também é uma peregrinação. Nós estamos nessa terra com um propósito, com uma missão, e entendemos que temos desafios, temos obstáculos e precisamos vencer. E estudar o livro de Josué vai nos trazer uma visão daquilo que o povo que foi chamado a uma conquista fez, realizou. Quem foi esse Deus que trabalhou na vida desse povo e esse Deus que pode e trabalha na nossa vida. Então eu quero convidar você a vir aos cultos pela manhã de domingo, como também à noite. Nós estaremos numa série de mensagens, começando hoje, entendendo sobre o livro de Josué. E eu quero trazer o tema dessa manhã, a soberania de Deus e os meus problemas. A soberania de Deus e os meus problemas, baseado em Josué capítulo 1, de 1 a 18. Os que encontraram, digam amém. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhe dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisares, conforme prometia Moisés, desde o deserto de Neguebe ao sul até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates ao leste até o mar do Mediterrâneo, ao oeste, incluindo toda a terra dos hititas. E quando você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar a posse da terra que eu jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que preparem o suprimento, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Em seguida, Josué convocou os tribos de Rubens, de Gade e a meia tribo de Manassés e disse: lembre-se do que o Senhor, servo do Senhor, lhe ordenou. O Senhor, seu Deus, lhe concedeu um lugar de descanso e lhe dará essa terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês, a leste do Jordão. Mas seus guerreiros, valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra do leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que você tomasse posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar, iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedeceremos tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com vocês, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto, e ser somente forte e corajoso. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra nesta manhã. Quando nós pensamos sobre o propósito do livro de Josué, nós vemos que havia uma intenção de perpetuar a história de um povo escolhido, de um povo separado, de um povo chamado para a conquista, para ocupar a terra. O nome Josué, na forma hebraica, significa Jeová é salvação, e
traz a história de um grande líder, um grande homem, um homem temente a Deus, que foi submisso a Moisés até o momento da sua chamada, que esteve pronto para servi-lo enquanto havia possibilidade de obedecer a Moisés, mas agora chega o tempo em que ele precisava assumir a sua posição. Quando nós começamos a pensar sobre essa escolha de Josué e também o chamado do povo de Israel, algumas pessoas entram em crise. Por que Deus escolhe Israel para ser uma nação tão próspera e tão abençoada? Algumas pessoas questionam, por que não uma outra nação? Por que não um outro povo? Por que Abraão então é chamado um homem que vivia na idolatria até ele ser convocado para mudar o seu nome, ter um encontro com Deus? Essas questões entram em nossa mente. Durante muito tempo, e ainda hoje, o homem sempre busca a sua autonomia. O homem busca a sua independência de Deus. O homem pensa que as suas decisões vão tocar a sua vida da melhor maneira. Essa independência nós vemos no próprio Jardim do Éden, quando Adão e Eva, ali orientados, olha, não faça isso, eles então desobedecem. E por que desobedecem? Porque eles estão em busca, simplesmente, da sua própria vontade, do seu próprio querer. Quem sabe, seduzidos até pelo termo, vocês serão semelhantes a Deus. Essa independência, esse desejo de ser livre de Deus, ela vem também dos pensamentos, como o caso do cientista Darwin, que vai trazer uma visão da evolução do homem numa independência de Deus. Deus não criou, o homem evoluiu. Temos também o filósofo, como Nietzsche, que vai dizer que Deus está morto, mas não no sentido de Deus estar morto como Deus, mas sim a procura do homem por esse Deus haveria de se esvaziar, não haveria de ter mais necessidade de uma visão de um homem em busca de um ser superior, em busca de Deus. Essa busca de anular, por exemplo, a inspiração da Bíblia. Há uma necessidade no meio científico, como também no meio secular, de desacreditar a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não existe, a Bíblia é um mito, a Bíblia é uma história. E essa autonomia, essa independência que o homem tenta, de todas as formas, descartar a presença de um Deus na vida da sociedade, na vida do homem, já vem de muito tempo e permanece até hoje. Quando também deparamos com o descrédito dado à igreja. Há um movimento nos nossos dias de desacreditar o papel da igreja. Há uma necessidade nesse dia de dizer, ó, eu não preciso da igreja, eu ando sozinho. Eu sou a igreja, eu não preciso de ninguém. E quando nós olhamos isso, nós observamos que há uma contradição do próprio evangelho. Porque a igreja é o corpo de Cristo. São muitos dons e talentos distribuídos para a edificação do mesmo. E desde que Jesus veio ao mundo, ele chama os seus discípulos. E depois de Jesus chamar os seus discípulos, a igreja é constituída por um corpo, pelo coletivo. Então alguém pensa, não preciso da igreja, é algo enganoso. É uma mentalidade que vem da seguinte forma, eu não preciso de Deus, eu não preciso da comunidade. E aí quando nós olhamos a Bíblia, ela vai dizer, olha, quando estiverem juntos, orem um pelos outros. Intercedam pelos outros. Ama o teu próximo. Cuida dele. Essa visão, essa busca de anular a soberania de Deus, ela vem também dentro das tragédias humanas. Geralmente, quando acontece uma tragédia como Petrópolis, como uma guerra como na Ucrânia, alguém pergunta, cadê Deus? Onde é que estava Deus nessas horas? E todo tipo de credencial e de características colocadas. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ele criou todas as coisas, Gênesis 1:1. E no princípio criou Deus o céu e a terra. E se ele criou, ele mantém, ele sustenta e ele é dono de todas as coisas. E quando nós assim pensamos, quando nós observamos, nós vamos ver Deus chamando Josué e dizendo a ele o seguinte, olha, vai você com esse povo e vai diante da terra que eu lhe dou. E aí você pode pensar, mas como Deus pode agir dessa forma? Haviam povos que já viviam naquela terra. E se você olhar o Deuteronômio capítulo 7, você vai ver a listagem dos povos que já existiam ali, que já estavam ali. Mas pela vontade soberana de Deus, Deus escolhe Josué, chama Josué, escolhe o povo de Israel e diz, ó, vai, porque aquela terra é de vocês. Porque eu estou dando a vocês. E dentro dessa soberania de Deus, precisamos entender que ele é o dono de tudo. Ele é dono da história. Ele possui o poder de agir, ele produz o poder de sustentar, ele
produz, ele tem o poder para comandar a história. Nada foge ao controle de Deus. A nossa vida, a nossa existência, as coisas que temos, os nossos projetos, estão debaixo de uma vontade soberana. E um dos princípios nossos como batistas, e vindo de uma raiz protestante, é que Deus é soberano. Ele é soberano, ele dirige, ele coordena, ele domina todas as coisas. Nós, como criaturas, somos submissos à sua vontade. Ele possui o poder para gerir, para criar, para sustentar e comandar tudo. Então, o que nós precisamos pensar, em primeiro lugar, sobre a soberania de Deus? E essa visão do estudo do livro de Josué, ela vai trazer essa visão para nós. Deus é dono de tudo. Deus é dono de todas as coisas. Os projetos que ele tem para nós, parte dele, não de nós. A nossa vida não está nas nossas mãos. O coração que bate no seu peito, você não pode em nenhum momento fazê-lo bater mais ou menos. Mas, num certo dia, numa certa hora, ele vai silenciar. E todos nós iremos descer à sepultura. Mas esse dia não sabemos quando. Então eu quero trazer essa palavra para trazer você confiança, trazer você segurança, e pararmos de ficar como loucos de um lado para o outro, talvez como o mundo que não tem uma segurança num Deus, se aterrorizar com uma guerra na Ucrânia. E eu vi muita gente desesperada. Será que é o fim do mundo? Será que é a terceira guerra mundial? Será que agora vai acabar tudo? Pessoas angustiadas com o coronavírus. Será que vamos morrer? Será que não vamos permanecer? Entrando em surto psicótico, surto de ansiedade, surto de medo, de angústia, não conseguindo viver, andar, pelo pânico que se instalou na mente, no coração. E há muitos que estão ainda tentando se recuperar de tudo isso. O que eu quero passar nessa manhã com o estudo de Josué é a conquista da terra, em que Deus trabalha na vida de um povo que não era assim tão volumoso, não era um povo assim tão guerreiro, mas era um povo em que Deus se fez presente. E a primeira questão que nós podemos aprender é que Deus cria, sustenta e dirige todas as coisas. Deus vai dizer para Josué: atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu estou dando a vocês, israelitas. A Bíblia não questiona em nenhum momento se Deus está dando aquela terra de forma injusta. Ele é dono de tudo. Ele diz: essa terra é de vocês. Vai lá e toma, porque eu estou com vocês. E dentro dessa autoridade, nós não temos como questionar o porquê. Nós não temos, como criaturas submissas ao Criador, perguntar por que dessa forma. Deus resolveu abençoar Israel, uma vez que Ele é o Criador de tudo. Ele é o sustentador de tudo. A terra está sob o seu governo. Nós precisamos parar, muitas vezes, de entender que somos autossuficientes. Há pessoas que têm tanto orgulho no seu coração que ele se diz: não, eu posso, eu faço, eu aconteço. Porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem inteligência, porque tem influência. E nós, cristãos, muitas vezes somos levados pelo orgulho e pela vaidade do nosso coração. Porque entendemos que temos o poder para fazer. E nós não temos o poder para fazer. O que nós temos é as bênçãos de Deus sobre nós. Isso é graça. Deus resolveu agraciar Israel e a Josué para ser vitorioso naquilo que ele tinha preparado. Nós precisamos parar de lutar e muitas vezes entrar em crises existenciais. O que está acontecendo com a minha vida? O que está dando de errado? E muitas vezes o caminho tortuoso nos fortalece. Muitas vezes o não nos ajuda. Muitas vezes a pancada que a vida dá nos ensina. E o que nós precisamos ver é que se Deus tem o controle de todas as coisas, Ele é o dono de tudo, Ele é dono da sua vida, Ele é dono do seu futuro, Ele é dono do seu presente. E não há nada e ninguém que possa tirar aquilo que Deus reservou para você. A Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ou você acha que o coronavírus trouxe alguma surpresa para Deus? Deus não foi pego de surpresa. Ele, o presente, o passado e o futuro estão diante dele. Não está diante de nós, mas está diante dele. Então nós vivemos também um tempo de instabilidade política. Há muita confusão, há muito medo. O pessoal fala: será que a igreja vai proibir de funcionar? Será que a igreja vai fechar? Será que o comunismo vai se instalar na América do Sul? Será que o mundo vem um anticristo e outras coisas mais? Amados irmãos, essas coisas, se tiverem que acontecer, acontecerão, querendo você ou não.
Essas coisas que nós entendemos um pouco da Bíblia, ela já está estipulada e já está traçada e de uma forma profética já tem nos orientado sobre as coisas que virão. Dificuldades, lutas, guerras, conflitos. E essas coisas não podem tirar o nosso coração. É claro que temos que votar certo, escolher o candidato certo, de acordo com a nossa consciência. Mas independente do que virá, ou se vai vir ou não, se vai acontecer ou não, isso não cabe a nós. Porque Deus cria, sustenta e dirige todas as coisas. Eu já falei semana passada sobre o momento em que os discípulos estão em Jerusalém, recebem o poder do Espírito Santo. Estevão, então, é apedrejado, morto. E diz o texto que após a morte de Estevão, houve uma perseguição que nunca houve naquele tempo. E aí a gente pensa, mas por que isso acontece? Porque exatamente os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, foram cheios da unção de Deus e permaneceram em Jerusalém. Mas quando Estevão é morto e a perseguição se levanta, o que acontece? Eles se espalham. Eles se espalham pelo mundo antigo. E o que acontece? O evangelho é pregado, o evangelho é ensinado. Então houve uma causa quando houve o aperto. Houve um motivo, uma mente pensante de que aquela perseguição deveria vir para que o evangelho se expandisse. E assim precisa ser a nossa vida. Nós precisamos entender que temos um Deus que é soberano. A nossa vida está sobre as suas mãos. Esse medo que talvez esteja no seu coração, não sei o porquê, se é a idade, se é a doença, se é a enfermidade, se é problemas financeiros, se é desemprego, se é problemas na família. Nós precisamos entender que Deus, Ele sustenta todas as coisas. E a nossa fé precisa estar nessa confiança, de que um Deus que não perde os olhos de mim, um Deus que não me deixa perdido no meio das dificuldades, por mais confusas que sejam. Então, primeira coisa que você precisa entender, Deus cria e sustenta e dirige todas as coisas. Segundo, como soberano criador, Deus dirige a história segundo os seus planos. A história está nas mãos de Deus. Tudo que está sendo traçado no mundo, tudo que está sendo falado, as crises, as confusões, os apertos sobre a história da igreja, a morte dos mártires, tudo isso não foge ao controle de Deus. A história e os acontecimentos seguem um plano divino. Seguem um propósito para cada um de nós e para a nossa vida. Desde a fundação do mundo, Deus dirige todas as coisas. Deus está sob o controle. Deus chama Josué e ordena, passa ao Jordão. E todo mundo sabe que o Jordão não era um rio tão raso assim. E era um povo de deserto. Provavelmente aquelas pessoas talvez não saberiam nem nadar. Teriam dificuldade, não tinham barcos, nada disso. Mas o texto diz, você vai ter que atravessar o Jordão. E aí como fica? Como fica essa visão, esse entendimento de Deus? Deveria tirar do nosso coração todo medo sobre o futuro. Há pessoas que já estão apavoradas com a sua velhice. O que será quando eu envelhecer? O que será? Quem vai cuidar de mim? É claro que essas preocupações todos nós temos. Alguns aqui não sabem nem se vão se aposentar. Inclusive eu. Não sei se vai ter condições disso. Se o governo vai sustentar essa questão, porque vai chegar uma hora que nós vamos parar. Mas a questão é, se Deus tem cuidado de você até agora, meu irmão, vai continuar cuidando. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Não é porque um laudo médico disse a você que você tem aí um tumor, como alguns irmãos estão tentando vencer isso. Eu estive ontem foi sábado, sexta-feira com o irmão Jacinto. Jacinto está na sua casa, amanhã já está internado, amanhã ele vai passar por uma cirurgia difícil demais. Vai ter que tirar uma parte do intestino grosso, uma parte do seu reto, por causa de um tumor, uma cirurgia que talvez dure 8 horas, que talvez dependa de uma quantidade imensa de sangue. Inclusive, eu quero agradecer os irmãos que doaram, foram 80 bolsas que ele conseguiu recolher, por isso que ele foi já jogado de frente para a cirurgia, porque já havia todo um preparo. Mas em todas essas coisas, ao conversar com ele, Deus é soberano. Deus estará com ele nessa cirurgia e quando ele sair, Deus vai continuar com ele. E assim a nossa vida. A segurança de que Ele é soberano, precisamos encaixar os nossos planos nos planos de Deus e parar de ficar de um lado para o outro, desesperado, angustiado, ansiedade, medo. O que será o amanhã? O que será o amanhã? O que será o amanhã? Mateus 10, 29, olha o que diz o texto. Não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão contados. Que Deus é esse?
que controla até os pássaros que caem do céu e contam os cabelos da nossa cabeça. Que Deus é esse que servimos e por que temos medo? Precisamos reconhecer a nossa dependência e a interferência de Deus em nossa caminhada cristã. Deus tem o melhor para nós. Agora, é claro que decisões que tomamos, nós vamos nos arrepender e às vezes nós vamos errar. Mas nós precisamos colocar a nossa vida no governo de Deus. Colocar a nossa vida nas mãos verdadeiramente de Deus. Os missionários que estavam exatamente lá na Ucrânia, todos eles se recusaram a sair. Só tiraram seus filhos e sua família. Depois de muita insistência da Junta de Missões, pastor Marcos, que falou aqui agora, insistindo, vai para a fronteira, vai para a Polônia, nós vamos estar lá. Inclusive, Marcos foi para lá direto, para poder resolver as questões, porque eles deixaram tudo para trás, documento, patrimônio, dinheiro, o banco fechou, não tem cartão, não tem nada disso. Do jeito que a guerra se instalou, saiu todo mundo com o que estava na mão. E muitas vezes saiu com criança na mão, nem roupa tinha. E o que eles diziam? Deus é soberano, Deus é soberano, Deus está conosco, Deus está conosco. E é nisso, irmãos, que você precisa caminhar. Por isso Paulo ele afirma exatamente em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem algo para nós e cada um de nós, e nós temos um tempo determinado nessa vida para existir. Mas quando ele acabar, louvado seja Deus, há um céu preparado para cada um de nós. Um local de descanso, de paz, onde diz a Bíblia que não há choro, não há pranto, não há dor. Então nós temos que começar a viver a vida cristã realmente na dependência de Deus. Não apenas de cânticos, não apenas de palavras, mas na dependência, porque quando o desemprego bate, a gente fica ansioso, as coisas ficam difíceis, mas nós precisamos depender dele, confiar, Senhor, tu vai abrir a porta. Quando começamos um novo negócio, eu sei que alguns irmãos estão aí empreendendo, e eu quero orar por você e dizer, Deus é contigo. Vai nessa força e conquista. Passa pelo Jordão. Porque tudo que fazemos, tudo que somos está em suas mãos. Todas as coisas conspiram juntas para o bem dos filhos de Deus e até o aperto. Porque Deus, quando quer corrigir, Ele sabe corrigir. Deus, quando quer mostrar a vontade dEle, Ele bota no ventre de um peixe. Filhão, é aqui que você tem que ficar, até você entender o que eu quero para a sua vida. A gente que passa por processo muito rápido, aprende, mas tem gente que é teimosa. Prefere passar 40 anos no deserto, rodando, até obedecer. Então o que a gente precisa pensar nessa manhã é a soberania de Deus. Escolheu Josué, escolheu Israel. Olha, eu vou te mandar nessa terra aqui, é essa terra que você vai fazer. É essa terra que eu tenho para a sua vida. Terceiro, a soberania de Deus acompanha também os seus atributos. Esse Deus que é todo-poderoso, que dirige e sustenta todas as coisas, Ele também é um Deus de amor. Ele também é um Deus bondoso, é um Deus fiel. Então, louvado seja Deus, porque Ele não é um Deus déspota, malvado, vingativo. Não, Ele é um Deus de amor. Porque a sua fidelidade, a sua presença, a sua soberania acompanham os seus atributos. Bom, perfeito, um Deus de amor. Muitos zombam da sua grandeza, do seu poder. Muitos produzem músicas que denigrem a imagem de Deus. Ofendem e debocham de Deus. Porque Deus permite essas coisas. Porque alguém não é fulminado quando zomba. Porque Deus não é porque uma pessoa não é fulminada automaticamente quando debocha de Deus, quando ofende a Deus. Porque Deus é amor. Se nós olharmos a cruz de Cristo, Ele estava na cruz e aqueles que estavam cravando os cravos nos seus pés e suas mãos, Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Deus que servirmos, Ele perdoou os próprios torturadores. Ele perdoou aqueles que estavam ali tentando fazer de tudo para tirar a sua vida. E esse Deus que nós servimos, Ele quer o seu bem, Ele ama você, Ele cuida de você, mas muitas vezes Ele precisa apertar a porca, Ele precisa apertar o parafuso para que você entenda exatamente aonde Ele quer a sua vida. Josué, sai você e o seu povo e vai para essa terra porque eu estou dando a você. Pela lógica, como faz isso Deus? Lá tem 7 nações, há povos, há crianças, há idosos, há tudo. Eles vão entrar, vão matar todo mundo, vai destruir. Que Deus é esse? Esse é o Deus que criou todas as coisas. Esse é o Deus que sustenta todas as coisas. Tudo é dele.
tudo é para Ele, tudo é para a sua glória. E eu quero concluir. Eu quero fazer algumas aplicações rápidas para o seu coração. Primeiro, pare de lutar com Deus. Pare de lutar com Deus. Há pessoas que lutam com Deus, são mal criadas, são abusadas, são debochadas. Há pessoas que lutam com Deus porque não querem fazer aquilo que Deus chamou para fazer, porque colocam a sua vontade em primeiro lugar, porque acham que de alguma forma podem fazer alguma chantagem emocional com Deus. Ó Deus, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Como se você, como criatura, pudesse fazer alguma coisa. Você não pode. Se você respira hoje, está de pé, é graça, é misericórdia. É a bênção de Deus pela sua vida. Não faça força contra Deus. Pare de lutar. Tenta encontrar justificativa para A ou para B. Porque a igreja, porque o irmão, porque o pastor, porque isso e aquilo. Para com isso. Você não serve nem a igreja, nem a pastor, nem irmão, nem diácono, nem ninguém. Você serve a Deus. Para de ficar botando desculpinha, conversa fiada. Ou você tem Deus como soberano na sua vida e Ele é o absoluto e nada e nem ninguém faz você afastar dEle? Ou você está se enganando? Você precisa se curvar, se humilhar se for necessário, reconhecer a sua limitação, obedecer o seu chamado, parar de colocar dificuldades, se submeter a um Deus que é de graça, de misericórdia, porque Ele é dono de tudo, Ele é dono da sua vida, e tudo que você tem hoje foi Ele que te deu. E quem você é foi Ele que te deu. E Ele te trouxe até aqui depois de 2 anos de Covid, onde milhares de pessoas morreram. E você está aqui porque Deus teve misericórdia de você e Ele é soberano. Talvez o Covid até bateu na sua vida e voltou, mas não pensa você que você é o fortão, que você é boa. Não, não, não. Foi a graça de Deus. Porque assim como outras pessoas perderam a sua vida, você está aqui porque há um propósito para o seu coração, há um propósito para a sua vida, há um propósito para a sua história. Tem gente assim que fica esperneando contra a vontade de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 26, 14, Saulo de Tarso, Jesus diz a ele, é inútil tentar resistir aos agrilhões. Saulo perseguindo, matando cristãos, ofendendo a Deus. Num momento ele se encontra com o soberano e Jesus diz a ele, é impossível, é inútil você resistir aos agrilhões. E o que eram os agrilhões? Os agrilhões eram uma vara em que na ponta havia uma lâmina afiada e era usada para controlar o boi. Assim como colocava o arado sobre o lombo do boi, quando o boi ficava brabo, ele ficava querendo resistir à sua missão de arar a terra, aquela vara servia para dar um espetão. E quanto mais o boi luta, mais o espeto fere. E quanto mais ele tenta resistir ao arado e não querer puxar a terra e não botar aquela cangaça no seu lombo, ele é espetado. E foi exatamente esse termo que Jesus disse a Saulo, que depois se tornou Paulo. É inútil você tentar resistir os agrilhões. Quando você parar de se rebelar e obedecer a Deus e servir a Deus, e viver em santidade, e parar de viver uma vida dupla, você vai parar de ser machucado pelos agrilhões. Quando você realmente servir a Deus em integridade, em fidelidade, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, você verá a glória de Deus na sua vida, assim como foi com Josué. Porque existem alguns outros conselhos. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. E cumpra todos os mandamentos que eu lhe der. Deus foi com Josué, Deus foi com Israel, mas havia algumas condições. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, para que você não perca o foco. Descanse o seu coração nessa manhã. Confie nos atos soberanos de Deus. Se Ele tem um projeto para a sua vida, se Ele tem algo para você, pode ter certeza, nada e nem ninguém vai impedir aquilo que o Senhor planejou para você. Mas você precisa confiar, você precisa descansar na soberania de Deus. Faça a sua parte. Saia com o povo. Josué, pega esse povo e vai. Deixa as crianças e as mulheres. Vai, porque eu te dou essa terra. A nossa parte nós temos que fazer. Mas a soberania de Deus, Ele é dono de todas as coisas. Todas as coisas. E é diante dessa palavra que eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Para que você entenda a soberania de Deus e os seus problemas. É o tema dessa mensagem. A soberania de Deus e seus problemas.
Você não tem o controle da história, você não tem o controle da sua vida. É Deus que dirige os seus passos. É Deus que direciona você, é Deus que coloca você numa posição correta, mas é necessário que você entenda essas coisas. Muitas vezes nós estamos de um lado para o outro tentando encontrar jeitinho, fórmula, para poder a vontade de Deus, para se dar bem em alguma coisa, e nós esquecemos de ir naquele que é soberano. Você não precisa ir no fiscal, você vai no dono de tudo. Você não precisa ir naquele que pode te arrumar um emprego. Claro, você pode tentar fazer a sua parte. Mas a primeira parte que você deve fazer é buscar no soberano de Deus. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que transforma. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. É Ele que faz a gente acordar, é Ele que faz a gente dormir. O alimento que chega à nossa mesa, é Ele que dá. As contas que nós pagamos, é Ele que nos dá. O emprego, a força para levantar de casa, pegar um ônibus, um trem, passar por esse Rio de Janeiro tão violento e voltar para casa, é Ele que nos protege. Se a gente perder isso, irmãos, se a gente perder essa visão de que Deus está sobre todas as coisas, como nós seremos como cristão? Confia, Deus tem cuidado de você, da sua família, dos seus filhos, da sua casa, dos seus netos. E quando a porta chegar fechada, ou se os problemas baterem na sua vida, confia. Há um plano maior para todas as coisas. E se chegar na nossa casa o dia em que, acabou o seu tempo, pode ter certeza que se isso acontecer, foi a vontade permissiva de Deus. Porque chegou a nossa hora, chegou o nosso dia, chegou o nosso momento. E nós cristãos, que somos de uma visão protestante, nós confiamos na soberania de Deus. Nós não confiamos em sorte. Nós não confiamos em coincidência. Nós não confiamos em acaso. Nós confiamos num Deus que dirige a história. E Ele é dono de tudo. Ele é dono da nossa vida. E você está aqui hoje para ouvir isso. Ele comanda a sua vida, meu irmão, minha irmã. Confia nisso. Vamos falar com Deus? Pai, eu quero agradecer, porque essa palavra nessa manhã nos desperta. Exatamente para uma necessidade de confiarmos mais no Senhor. Assim como Josué foi chamado para conquistar uma terra que o Senhor deu. Assim, ó Deus, nós somos chamados para vencer as adversidades dessa vida, desse tempo presente, dessas angústias, perseguições, morte, doença, guerra, violência, porque no mundo teremos aflições. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra diz que como o Senhor venceu o mundo, assim também venceremos. E eu quero nesta manhã pedir que tu renove o ânimo, a coragem, a força dos teus filhos. Que toda situação contrária que possa estar acontecendo hoje, possa estar acontecendo agora, ele possa entender que há um Deus soberano, comandando e dirigindo tudo. E que é preciso descansar o nosso coração nas suas promessas. Descansar o nosso ânimo, tirando toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, toda a falta de sono. E confiar nos teus cuidados. Abençoa a tua igreja nessa manhã, toma aqueles que nos acompanham pela internet. E que essa série de mensagens, ó Deus, nos dê sabedoria para esse tempo. Abençoe tua igreja, toma a nossa vida em tuas mãos e nos ajuda a cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.